Então, eu queria tirar uma dúvida a respeito da lista do bloco 1. Acho que Assim, a senhora é resolveu... sobre a questão 1 e a questão que eu já tinha resolvido nos Teve vídeos. roteiro 1 e roteiro 3. Eu não sei se você chegou a responder. Eu conversei com a Monique, ela disse que não tinha tido uma resposta ainda. É a respeito das questões que você fez nos vídeos. Aí, como você tinha feito nos vídeos, eu entendi que não era para fazer na lista, né? Porque eu não achei ter sentido pontuar algo que foi feito por você e não por mim. E aí acabou que eu perdi ponto por isso. Já conversei com... Já respondi no AVA e também com a sua tutora. Respondi para ela. E ela vai entrar em contato com você. Não se preocupe, não. Com relação a isso. Ok, Pessoal, muito obrigada. nada, querida. Vamos lá. Eu tinha um encontro com vocês marcado. Vou começar justificando que foi um pouco corrido e eu acabei não postando no AVA. Eu postei no Teams, mas não postei no AVA. Algum tempo atrás, eu sofri um acidente de moto. E aí, nesse acidente de moto, eu acabei deslocando o ombro direito. E aí, os movimentos não tinha, né? Desse braço, botei a tipóia e recuperação. Foi quase na época da aula de vocês. E aí, só com a mão esquerda, eu não conseguia, assim, dar aula, fazer movimento no GeoGebra, fazer movimento em nada. Então, assim, eu até tentei ver a troca, só que os outros professores de vocês, eles também já tinham feito a programação, já estava tudo certo, né? Não tinha como fazer essa substituição de uma possível troca. Mas aí, o que é que acontece? Foi o jeito, né, a aula ser cancelada. Me desculpem que eu postei no Teams, cancelei a aula e postei no Teams, só que acabei não postando no AVA. Eu vi que uma tutora postou, até agradeço, porque foi tanta correria, né? E aí, assim, eu comecei a fisioterapia agora e os movimentos do braço ainda estão muito limitados. Então, hoje a aula vai ser assim, um pouquinho mais tranquila, mais calma, por conta disso. Porque foi o braço direito, que é o que a gente tem mais movimento, né? Porque eu não sou canhota. Então, os meus movimentos ainda estão bem limitados. Mas aí, o que foi que eu pensei? Essa aula de vocês, ela estava programada para ser de cônicas. Nós até iniciamos, né, a fala sobre cônicas no início. Então, pensando que vocês teriam a avaliação amanhã, a última avaliação amanhã, eu tentei colocar esse encontro para hoje, já para poder fazer uma revisão, ajudar vocês nas dúvidas, conversar com vocês sobre o material de cônicas, falar um pouquinho e tentar auxiliar, né, na avaliação de vocês. Já digo de antemão que quem respondeu as questões, o questionário vai ser bem parecido com isso, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Outra coisa, pessoal, eu vou falar rapidamente também sobre o bloco 3, que vai se iniciar, né, a partir dessa semana, e vou chamar a atenção para vocês. Houve muitos questionamentos com relação à data limite, dos vídeos. A última data para enviar o vídeo, se poderia ser modificado, algo desse tipo. Eu não sei se vocês entenderam na minha fala no outro encontro, mas o dia 22 era o último dia para vocês enviarem o vídeo. Não quer dizer que vocês tinham que enviar no dia 22. 22 era o último dia. Então, assim, diversas pessoas que deixaram para enviar no último dia e tiveram problema com a internet, com algo desse tipo, então eu não tinha como prorrogar mais. Porque os tutores, eles também precisam de tempo para corrigir. E aí, analisar vídeo também é uma coisa que demora muito tempo. Até para ajudar vocês nas notas, né? Porque vocês ficam bem ansiosos na nota. E quanto mais vocês demoram de enviar as atividades, mais os tutores demoram de corrigir, mais eu demoro de lançar as notas. Então, assim, o dia 22 era o último dia. Então, vocês poderiam enviar desde quando o bloco 2 foi iniciado até o dia 22. Então, cuidado para não deixar as atividades para a última hora, porque isso pode prejudicar vocês. Então, talvez alguns alunos saíram prejudicados por conta disso, porque deixaram para enviar no último dia, que é o dia 22, e às vezes a internet não favoreceu, ou o momento não favoreceu, ou algo desse tipo. Então, nunca deixe para o último momento. Tentem sempre enviar antes, pelo menos um dia antes. Professora? Certo? Por conta Professora? disso. Oi?
eu não fui prejudicada, mas só uma observação que eu gostaria de fazer. O que aconteceu foi o seguinte: cada polo ficou um horário diferente. Aí, por exemplo, o meu polo ficou dia 22, mas ficou 0 hora. Ou seja, era meia-noite do dia 21 para o dia 22. Quando chegou no dia 22 de manhã, se alguém postasse, já não servia mais, entendeu? Já teve outro polo que ficou 22, mas à noite do dia 22. Entendeu? Ficou horários diferentes. Isso pode ter confundido muita gente. Certo, eu não vi essa questão do horário, viu, pessoal? Mas o dia 22 era até 23h59. Então, se vocês, porventura, tentassem enviar, digamos que alguém tentou enviar às 20 horas do dia 22 e não conseguiu, aí era tirar realmente um print, mostrar e sinalizar à professora: eu estou no dia 22, dentro do prazo, e não consegui enviar por configuração mesmo da página. Aí é diferente, aí a gente pode abrir uma exceção, pode estar vendo o caso, né? E para que vocês não saiam prejudicados. Mas se for outros fatores extras, certo? Aí é outra situação. Mas com relação, por exemplo, tentou enviar e às vezes não conseguiu enviar um arquivo, porque não recebe um arquivo, algo desse tipo que tem a ver com a configuração da página, do sistema ou com alguma configuração do bloco mesmo, aí vocês podem sinalizar, viu? Que não tem problema. Eu falo só a questão mesmo da data, quem deixou para o último momento, mas com relação a isso não tem problema não. Tranquilo, pessoal? É só mesmo a questão de quem deixou para enviar no último momento. Se teve algum problema por conta da organização do bloco, da organização da atividade, pode sinalizar, tá bom? Pode, sempre quando isso acontecer, pessoal, vocês tirem logo um print. É a melhor coisa que vocês fazem, tira um print, porque fica registrado, mostra que vocês tentaram fazer dentro do período, né? E não conseguiram, não por conta de vocês, mas por conta de algum problema do sistema, possa ser comigo, outros problemas, né? Mas não tem problema, tira um print. Falando nisso, vou até já chamar a atenção dos meus tutores, dizer que os gabaritos, tanto do vídeo, quanto da avaliação de manhã, ela já está disponível, certo? Então, aqueles tutores que são os responsáveis pelas correções, e aí eu sou muito, assim, criteriosa nesse sentido. Gosto muito de lançar as notas o mais rápido possível, porque aí o aluno já vai se posicionando mais ou menos assim, quando ele precisa tirar, como é que está a situação dele, eu preciso me dedicar um pouco mais, um pouco menos. E assim, eu vi que, no geral, a maioria dos tutores foram bem rápidos, né, nas correções, foram bem tranquilos. E aí, o que é que acontece? Inclusive, pessoal, eu já até coloquei para vocês que todas as notas, elas já estão disponíveis tanto no AVA quanto no portal SAGS. O AVA, a gente lança o resultado de acordo com as correções, mas o resultado definitivo de vocês, que vai constar a situação de vocês, é o que está no SAGS. Então, sempre acompanhe o que está no SAGS. Tem um aluno, se não me engano, Jaume, que ele tem uma avaliação que foi corrigida, só que o sistema abriu de novo a correção. Então, ele está lá com as respostas dele, a tutora já vai olhar e vai mandar as correções, porque o próprio sistema abriu a prova dele, como se não tivesse sido corrigida. E aí ele acabou ficando sem nota, mas a sua tutora, viu, querido? Ela já vai fazer a correção, já sinalizei para ela também. Então, eu peço encarecidamente para vocês que vocês estejam observando o AVA, vejam a correção, vejam as notas de vocês no AVA e, em seguida, vocês se direcionem para o portal SAGS. E aí vejam se está tudo ok, se a nota de vocês está disponível e se bate uma com a outra, se está havendo algum tipo de divergência, tá bom? É sempre a avaliação 1, a nota 1. Tem alunos que não fez nenhuma das atividades. Aí não lança nota no SAGS, fica como sendo 0. Então, é o SAGS mesmo que já lança nota para vocês. Às vezes, por exemplo, digamos que Maria não fez nenhuma das atividades. Então, eu não vou lançar nota nenhuma para Maria. Então, no SAGS, ele mesmo dá o critério de ser 0. Então, às vezes, a gente não lança nota 0, é o SAGS que faz isso, certo? Então, tem também essa questão das notas no SAGS.
e no AVA. Então, eu já aviso para vocês, viu, pessoal? As notas do bloco 1 já está disponível. Então, vocês têm 48 horas para poder olharem as notas, verificarem e ver se tem algum erro, tá bom? Porque aí a gente vai fechar o bloco 1, fechar todas as notas. Eu vou disponibilizar os gabaritos para vocês dentro do AVA, né? Da atividade e também da avaliação. E aí nós vamos para as correções do bloco 2. E aí já passou, não tem como vocês voltarem atrás, viu? Então, tenham esse cuidado com as notas. Olhem logo para ver se as notas de vocês estão ok. Com exceção de Rebeca e de Jaume, porque os tutores ainda vão entrar em contato com vocês sobre essas notas. Cristiane, quer falar? Quero sim, professora. Eu estive fazendo a avaliação aqui, sou do Polo de Jacobina, e eu estava fazendo a avaliação e enviei, para mim estava toda ok. Mas quando. Aí também não voltei para conferir, não sei se faltou a internet naquele momento, não sei o que houve. Eu só sei que quando a colega disse que já tinha lançado a nota, que eu fui verificar, a minha não estava. Quando eu retornei para o ambiente para ver a questão do questionário, estava como se eu não tivesse nem feito. Aí eu não sei, eu cheguei a fazer assim até a segunda chamada, coloquei lá justificando e tal, mas não sei o que foi que realmente aconteceu. Não sei se foi algum procedimento que eu fiz, por exemplo, na hora de fazer a segunda tentativa, houve um retorno e acabou interrompendo o envio, né, da primeira avaliação. Eu realmente não sei o que houve, mas eu ainda cheguei a fazer 2 tentativas, né? Fiz a primeira e fiz a segunda. E aí consta como se eu não tivesse participado. Eu entendi. Você é como se fosse assim: você abriu o questionário, fez o questionário, só que para o sistema você não finalizou. E aí, quando você não finaliza o sistema, a gente não recebe resposta nenhuma. Fica como se você tivesse aberto, mas não respondeu. Vocês tentem sempre verificar, quando terminar, né, o questionário, vocês verifiquem se aparece lá finalizado. Se não, vocês já sinalizem, se possível, no mesmo dia. Ó, professora, eu enviei, mas está aparecendo aqui como se eu não tivesse feito. Porque se passar o período da segunda chamada, vocês não vão ter como solicitar, porque às vezes vocês enviam e o sistema também não aceita. Aí digamos que vocês tenham pensado que finalizou, só que não finalizou, e aí acaba, né, não ficando registrado as notas de vocês. E aí, se passar tempo, vocês não vão ter mais direito à segunda chamada. Então, sempre quando terminar os questionários, vocês olhem se finalizou e se aparecem as respostas para vocês, já por conta disso, né? Para não passar. Agora, é porque assim, também não é uma situação nova, não é uma coisa que foi feita de forma assim, sem a experiência, né? Então, deu a sensação de que estava tudo ok. E a surpresa foi que não estava, né? De fato, a gente precisa realmente retornar para ver se ali está registrado como finalizado ou não. É só um cuidado a mais, porque eu realmente fiquei muito surpresa. Sim, até porque, por exemplo, para a gente que está aqui do outro lado, como é que eu vou dizer? Eu não conheço todos os meus alunos. Então, por exemplo, Cristiane, por exemplo, ela fez toda a prova dela e ela finalizou. Só que para ela achou que tinha finalizado ou deu algum erro no sistema. E para a gente, aparece como se ela não tivesse feito a prova. Aí ela vem com o pedido de segunda chamada, traz essa fala, que nem você trouxe, e aí a gente entende que acontece. Aí digamos que tem um outro aluno, um aluno, sei lá, um João, por exemplo. Fictício, viu, pessoal, por favor. Digamos que tem um João que utilize o argumento dela para justificar o dele. Então, digamos, professora, eu também passei por isso. E, na verdade, o João nem fez o questionário. Ou então abriu e deixou para lá, entendeu? E a gente, daqui do outro lado, a gente não consegue avaliar essas possibilidades. Então, é só um cuidado a mais, viu, pessoal? Para vocês terem na hora também de finalizar. Alguém levantou a mão. Deixa eu ver quem está aí. Jaume, professora. Boa noite. Eu levantei primeiro, professor. Desculpa. Eu vou depois, Giovanni. Vai lá. Acho que tinha alguém. É Giovanni, na verdade, né? Não, mas a pergunta é rápida também, Jaume. Você falou que ia divulgar, acho que o gabarito ou a resolução, professora? Porque eu fiquei Eu só estou esperando finalizar essas 2 notas para divulgar o gabarito do bloco. Certo. Mas seria só o gabarito, no caso, do bloco 1, tanto dos fóruns quanto das atividades, das avaliações, ou só? Das 2 listas de exercício e também do questionário. Pronto. Então, no caso, de posse no caso, que é só o gabarito, se a gente constatar que tenha algo
né? Que, por exemplo, na resposta teve certo, a gente tem a possibilidade de questionar, tipo de... Porque, assim, as notas acho que já está lançada, inclusive no Sagres, né? E se, por exemplo, se o gabarito estiver coincidindo com a nossa resposta, entendeu? A gente tem a possibilidade de contestar, tudo bem que possa ser que seja uma nota irrisória, mas, no caso, se só for o gabarito, se o meu gabarito bater com o gabarito seu, tem essa possibilidade de contestar, como é que a gente poderia gerenciar isso? 48 horas após a divulgação do gabarito, vocês poderão estar verificando, né, com as avaliações de vocês com o questionário e ver se tem realmente alguma coisa que vocês querem questionar. Aí vocês vão direcionar para os tutores, porque quem faz essa parte da correção são os tutores. E aí eu só lanço a nota. Então, os tutores eles vão avaliar se o que você está trazendo de justificativa está correto ou não. E aí ele só vai me dar a alteração da nota. Então, por exemplo, Giovanni viu que a questão dele estava certa, mas foi marcada como errada, por exemplo. E aí o tutor vai ver, vai dizer, não, realmente houve esse empecilho. Então, a nota de Giovanni, em vez de ser 3, é 5. Aí eu só vou fazer a alteração da nota. Mas quem tem que fazer essa sinalização... Interrompeu? Parece que congelou a internet. Congelou. Essa prova caiu. De novo. Aguardar aí para ver se... Diga lá. Aí, no caso, aí seria pelo fórum de dúvidas, né? Seria pelo fórum de dúvidas essa... Sim, eu vou postar no fórum geral e aí vocês respondem dentro do fórum geral. Que eu vou postar o gabarito, vocês já sinalizam lá mesmo. Tá bom, obrigado, Pro. Professora Jaumi, do Polo Esplanada. Quero agradecer e minha nota apareceu, certo? Já está no sistema. Já está no sistema? Tá, olhei agora. Muito obrigado. Pronto. Então, daqui a pouco já pode lançar. Vou esperar agora só a Rebeca. Porque, assim, às vezes é coisa do sistema mesmo. E aí, a gente pensa que finalizou a correção e, às vezes, o sistema fica como se não tivesse finalizado. No meu caso, finalizou, porque apareceu a mensagem. Apareceu a nota aí embaixo. É como se tivesse reaberto, né? Aí, agora só o que aconteceu. Parece que não houve uma situação que precisou reabrir a prova para outras pessoas. Sim. Reabriu para mim também. Até eu sinalizei para o tutor, Edilson. Disse, tutor, eu já fiz essa prova. Eu não posso fazer uma outra prova porque a professora reabriu para as pessoas que não fizeram. Só que para mim também foi reaberta. Ela foi reaberta para mim, só que eu já tinha feito. Eu não fiz. Até informei a ele. Mas aí, tranquilo, sem problema nenhum. Você já está ok? Graças a Deus. Está tudo tranquilo, graças a Deus. Obrigado. Nada. Rapidinho, agora vamos ter mais alguém. Laudelina. Quer falar? Quer falar, Ana? Levantou a mão. Então, nós vamos... Amada, você quer falar? Vou compartilhar aqui rapidinho o bloco 3 e vou chamar a atenção das datas, porque o bloco 3, assim, tem uns detalhes a mais, viu, pessoal? E aí eu quero bastante atenção, viu, meu povo? Vamos ter atenção, porque o bloco 3 é finalizar, né, a disciplina. Boa noite, professora. Boa noite, amada. Essa prova vai ter amanhã do bloco 2, não é isso? Isso. Não seria interessante a gente deixar um pouco de lado essas dúvidas, deixar mais para o tutor online resolver isso, a gente estudar um pouquinho, porque a gente só teve uma aula de seções cônicas e eu tenho muita dúvida sobre esse assunto. Certo. Também é importante. Inclusive, eu até coloquei lá no fórum algumas dúvidas em relação às questões. A tutora online me respondeu, mas ainda eu continuo com muitas dúvidas. E como a prova já é amanhã, eu acho bacana a gente estudar esse assunto agora, porque e não é fácil, tempo passa e não vai dar tempo, né? Porque nós temos que falar de parábola, hipérbole, elipse, tudo isso, porque vai cair na prova amanhã, não é isso? Certo. Ó, pessoal, eu vou falar no instante dos conteúdos, viu? Vou falar rapidamente, você tá certa, viu, amada? Vou falar rapidamente sobre só o bloco 3, as datas das avaliações, certo? Porque nós só vamos ter um encontro no bloco 3. E aí, como já é o final, eu só vou chamar a atenção das datas das nossas avaliações, já para vocês terem muito cuidado. Então, no bloco 3, eu só vou falar das datas, e aí eu vou entrar nos conteúdos, de fato, que vai ser da nossa avaliação, tá bom?
que é o que vai cair amanhã. Mas aí eu já vou também fazer um resumão do que está nas apostilas de vocês, focando no que vai ser necessário pensar para resolver o questionário de amanhã. Pessoal, o bloco 3, ele inicia no dia 27. É sobre quadro. Um minuto. Sim. Boa noite, aqui é a Rivania, do Polo de Feira. É porque, em relação à aula que a gente precisou gravar para postar, eu tive dificuldade para postar o vídeo, não consegui porque ficou muito pesado e eu não consigo ainda mexer em outros recursos online. Aí eu consegui postar somente a sequência, acabei fazendo o vídeo sozinha. Eu gostaria de saber se tem mais uma possibilidade de tentar postar, ou, enfim, para não ficar prejudicada. Porque o vídeo acabou ficando, como eram 10 minutos no mínimo, ficou muito pesado, eu não consegui anexar e não consegui outro recurso para disponibilizar a gravação. Aí mandei só a postagem, porque chegou no último minuto. Eu mandei só a sequência, porque chegou no último minuto. Mas aí, como é uma pontuação que realmente é importante, aí eu queria saber se tem alguma possibilidade de reabrir ou de mandar de outra forma, não sei. Amado, infelizmente o vídeo foi fechado mesmo no dia 22. E aí foi o que eu estava já comentando sobre isso anteriormente. Que já para não passar por essas situações, tá bom? Porque às vezes a gente deixa, mas ele ficou aberto desde antes. E aí tenham cuidado, pessoal, para não acontecer essa situação, não passar de novo para essa situação, porque é complicado. Mas essa atividade, professora, foi bastante diferente em relação ao que a gente já tinha feito. Então, por exemplo, eu não sei colocar esse material disponível em algum site, em alguma plataforma que possa ser acessada. Então, eu gravei, mas ele ficou muito extenso demais, que eram 10 minutos, para estar colocando na plataforma da UNEB. Então, o problema foi exatamente esse, uma questão de habilidade com a tecnologia para disponibilizar. Por isso que eu estou comentando. Aí por isso, pessoal, quando vocês tiverem algo novo, não deixe para enviar no último momento, porque às vezes pode dar alguma coisa nova que vocês não tenham conhecimento. Porque às vezes sempre acontece alguma coisa que pode ser um empecilho. Então, principalmente quando for algo novo, que vocês acham, né, que é algo diferente para vocês, não deixar já para o último minuto para não acontecer isso. Mas eu entendo sua situação. Mas é porque, assim, se a gente acaba abrindo brecha para um, né, são vários, e com relação ao vídeo foram vários questionamentos com relação para poder falar sobre esse vídeo. Mas vamos falar rapidamente do bloco 3. Está aparecendo para vocês o bloco 3, o cronograma? Tá sim. Pronto. Vou chamar aqui só atenção para as datas das nossas atividades avaliativas. Pessoal, no dia 3/12, 3 de dezembro, é a nossa primeira atividade avaliativa. Ela é o último dia para vocês enviarem. Aí os detalhes da atividade já vem nos roteiros de aula, já vem também dentro da atividade. O que é que eu vou chamar a atenção? Esse dia 3 é a data limite para vocês enviarem. Então, a partir dessa quarta-feira, vocês já podem enviar essa atividade avaliativa 1. Ou seja, quarta-feira, a gente ainda é outubro. Então, vocês terão de outubro até dia 3 de dezembro para enviar essa atividade, certo? Então, a atividade ela vai fechar no dia 3, e antes do dia 3 ela fica aberta para vocês enviarem em qualquer dia. Pessoal, no dia 7 é o nosso questionário online. O que é que eu vou chamar a atenção de vocês? Tenham muito cuidado para não perder esse questionário online. Se vocês perderem esse questionário online no dia 7, vocês têm que entrar com pedido de segunda chamada urgentemente, porque a avaliação de segunda chamada é exatamente no dia seguinte. Então, você chegou no dia 7, você não conseguiu realizar, por qualquer motivo que seja, você já entra com pedido de segunda chamada, que vai ser feito no outro dia, no mesmo horário. Então, a avaliação é dia 7 e no dia 8 é a nossa segunda chamada. Então, tenham muito cuidado, porque nesse bloco vai ser exatamente um dia seguido do outro. E outra coisa, viu, pessoal? Vou chamar a atenção dos meus tutores. Para essas duas atividades, elas precisam ser corrigidas urgentemente. Porque na outra semana, eu acho que em torno do dia 14, então provavelmente vai ser um período bem curto, vai ser a prova final. Então, vai depender dessa nota para os alunos saberem quem vai estar na final ou não. Então, depois dessa atividade aqui,
eu só vou lançar as notas e vai ser a prova final. Só vai para a prova final quem tiver a média, né, menor do que 7. Mas sempre observe o que está no Sagres, viu? Tenham muito cuidado com o AVA, porque o AVA tem um método de aproximação diferente do Sagres. Então, vocês têm que se basear no que está no Sagres. E aí o Sagres vai dizer para vocês se vocês estão na final ou não. Então, só vou chamar a atenção para isso. Então, pessoal, não deixe para enviar a atividade no dia 3. Envie sempre antes. E esses 2 questionários, tenham cuidado. Se perder o questionário, entre imediatamente com o pedido de segunda chamada. Ele vai ser feito no outro dia. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Professora, só uma situação, rapidão. Tem como botar o link dessa aula na mensagem aqui, porque tem colegas que não estão conseguindo entrar, tá postando aqui no grupo. Eu botar no zap para eles, por favor. Alguém botar o link da aula. Obrigado. Eu vou pedir que alguém faça isso para mim. Tu conseguiu chegar no horário? O meu Teams está aberto no meu quadro de comunicações. E aí, se eu sair para poder salvar o link, aí demora. Se alguém puder e salvar esse link para poder enviar, eu agradeço. Pronto, obrigado. Foi disponibilizado aí. Então, bora lá, pessoal. Eu vou focar. Está aparecendo a parte dos roteiros para vocês? Não entendi. Apareceu a parte do roteiro da aula 1. Aula 2, parábola, aula 2. Ó, pessoal, eu vou falar sobre o que é cada um dos pontos principais, que é mais importante, viu? A gente já fez uma aula falando de um modo geral, que era o que era a ideia das cônicas, né? De onde vêm as cônicas e quais seriam as cônicas que nós iríamos estudar nesse bloco. Hoje eu vou trazer essas cônicas e falar quais são as principais características de cada uma, o que é que diferencia e o que é que a gente precisa, digamos assim, de mais importante saber. Vamos para a definição. Como eu falei para vocês, nós vamos ter aqui um olhar diferenciado com relação à parábola. A parábola, ela é um desenho que já é... que vocês já viram em função do segundo grau, né? Que o gráfico é uma parábola, mas agora nós vamos ver ele com outro olhar. Então, a definição de parábola, pensando nela enquanto a cônica, ela diz o seguinte: nós vamos ter um conjunto de pontos, e a grande característica... desculpa, mas tem alguém com o áudio ligado e aí a sua fala fica baixa. Eu vou pedir que também meus amigos tutores que vejam isso, porque como eu estou na tela, para poder não ficar eu indo e voltando. Aí, agora melhorou. Ponto. Então, a ideia de parábola, ela é um tipo de gráfico que é representado por um conjunto de pontos que eles são equidistantes de um ponto e de uma reta. Então, o que é que nós temos? Quando nós falamos em equidistante, vem de equi, de igualdade. E distante está relacionado à distância. Então, eles têm uma distância igual. Então, o que é parábola? Parábola é esse gráfico, essa linha, e essa linha diz que todos esses pontos que estão aqui têm a mesma distância a um ponto específico, que a gente já vai dizer quem é esse ponto, e essa mesma distância é a distância de uma reta que passa em um outro local. Então, o que é que nós temos agora sobre o olhar de parábola? Parábola, ela é um conjunto de pontos em que todos esses pontos têm a mesma distância em relação a um ponto e uma reta. Esse ponto, nós vamos chamar ele agora de foco. É o nosso foco da parábola. E essa reta, nós vamos chamar agora essa reta de reta diretriz ou simplesmente diretriz. O que é que acontece, pessoal? Se vocês observarem aqui, eu tenho representação de alguns pontos, P, P1, P2, P3. Cada ponto desse, a distância, ó, é a mesma. Então, P até P' é a mesma distância de P até F. P1 até F é a mesma distância de P1 até P1'. Então, a definição formal
em cônicas diz o seguinte, que a parábola ela é um conjunto de pontos que todas as distâncias de qualquer ponto dele ao foco é a mesma distância diretriz. Então, qualquer ponto que vocês pegarem nessa linha que representa a parábola, a distância desse foco até a diretriz é a mesma. E aí nascem algumas palavrinhas que em cônicas é muito interessante. O foco é esse ponto F, que é a nossa característica, né? Que é uma das nossas definições, e essa reta é chamada de reta diretriz. Além disso, existem outras palavras que são os nossos elementos. Então, nós temos o eixo. O que é o eixo? Uma reta perpendicular à diretriz. Então, ela é perpendicular a essa reta diretriz. E ela passa exatamente, vou usar assim a palavra, na divisão da parábola. Então, o eixo, ela passa exatamente onde a parábola muda de comportamento. Então, veja que uma parábola ela está descendo e a partir de um certo ponto, que é onde esse eixo passa, ela começa a mudar o movimento. Esse ponto que o eixo toca a parábola é o nosso vértice. E esse vértice aqui é o vértice normal que a gente estuda na função do segundo grau. Então, quando vocês estão ensinando, por exemplo, função do segundo grau, vocês vão insistir do vértice, y do vértice, o ponto do vértice. Então, é esse ponto aqui. Só que para a gente agora, esse vértice, ele é o ponto do encontro da parábola com o nosso eixo, que é uma reta vertical. Aí, pessoal, vocês vão ver o seguinte. Como nós já sabemos, cada ponto que está na parábola, a distância do foco até a distância da diretriz é a mesma. Então, nós vamos perceber que essa distância aqui, da diretriz até o vértice, é a mesma distância do vértice até o foco. E aí nós vamos, a partir disso, entender como funciona a equação reduzida. A equação reduzida, ela nasce de uma demonstração, né? E eu não vou focar nessa demonstração, que essa demonstração é para mostrar para vocês como nós vamos chegar na equação da parábola, voltada para a cônica. Tem alguns livros, pessoal, que aqui utiliza P sobre 2 e tem alguns livros que utiliza P. Assim como na equação, vocês vão ver que tem alguns livros que utilizam 2P, tem outros livros que utilizam P. Mas isso não vai interferir no resultado. O que é que vocês precisam saber? Que a distância do vértice ao foco, que é essa linha aqui, é a mesma distância do vértice à diretriz. Então, tanto faz se for P sobre 2, tanto faz. O que vocês precisam saber é que essa distância aqui é a mesma. E aí nós vamos para a equação da diretriz da nossa parábola, que é x² igual a 2py. Então, essa equação aqui é a principal equação que vai movimentar a nossa cônica, que é a parábola, que é x² igual a 2py. E o que foi que nós vimos? Se a gente considerar aqui 2p, nós vamos ver que P sobre 2 é a distância do vértice ao foco. E vai dar uma característica para a gente também, que aí nós vamos ver o seguinte. Traz as coordenadas do nosso foco. Então, quem é o nosso foco? O nosso foco vai ser sempre representado, no caso da parábola, né, centrada, que eu vou falar no instante que é centrada, é quando a gente considera o vértice dela na origem do sistema, vai ter sempre uma coordenada igual a 0 e a outra coordenada igual a P sobre 2. Então, o que foi que nós chegamos? Que a equação vai ser sempre dada por esse formato. Ou x² em função de y, ou y² em função de x. Nós podemos ter as duas possibilidades. O que é que vai diferenciar? O comportamento da parábola. Então, é o comportamento da parábola que vai diferenciar isso aqui. Então, nós podemos ter x² igual a 2py e podemos ter y² igual a 2px. Então, o valor que acompanha, no caso da equação, pessoal, a equação da parábola é a mais simples da gente entender. Por quê? Porque só uma das incógnitas tem um quadrado. Das cônicas, ela é a única que só uma das incógnitas tem um quadrado. Então, ou é só x² ou é só y². Nunca tem as duas na mesma equação. No caso da parábola, nunca tem. Ou é o x² ou é o y².
E aí, o que acontece? O valor que fica em função daquela outra incógnita que não tem um quadrado é o 2P. E aí, nós vamos para o foco. Quem é o foco? 0 e P sobre 2. Então, vou fazer aqui um exemplo rapidinho, só para vocês entenderem como é que fica esse comportamento da parábola e o que é que diferencia nesse sentido do comportamento e também com relação a essas questões. Claro que cada questão traz um olhar diferente, né? Mas vou falar aqui rapidamente sobre esse comportamento, o que é que muda, na verdade, quando a gente muda esse x ao quadrado e esse y ao quadrado. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado igual a 4y. Então, o que é que nós temos, pessoal? Nós já vimos que a equação reduzida da parábola é x igual a 2py. Então, se eu tenho uma equação que x ao quadrado é igual a 4y, e eu sei que a equação geral é x ao quadrado igual a 2py, eu posso, dessas duas informações, afirmar que 2p vai ser igual, ó, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2p, que 2p vai ser igual a 4. Então, daqui eu sei que o meu p vale 2, não é isso? Se o meu p vale 2, o meu p sobre 2 vai valer 1. Basta eu dividir, né? 2 dividido por 2 dá 1. E aqui a gente consegue encontrar o foco da parábola. Quem é o foco? Ó, como nós estamos falando de uma equação centrada da parábola, e aí eu já vou falar nesse instante o que é que difere, uma das coordenadas do foco vai ser sempre 0. Sempre quando o vértice da parábola for 0, 0, o foco vai ter uma das coordenadas iguais a 0. Se o x, no caso aí, se é o x que está ao quadrado, o 0 vai ser nele. Se for o y que está ao quadrado, o 0 vai ser nele. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função que tem x ao quadrado. Então, o valor de x que vai ser 0. E qual é o outro valor do foco? P sobre 2. E aí a gente viu que P sobre 2 é 1. Aí, pessoal, para vocês, por exemplo, representarem em gráfico, a parábola ela é a mais simples. Por que ela é a mais simples? Basicamente, o que vocês precisam é entender como é que funciona o comportamento dessa parábola e saber o foco. Quem é o foco? 0 e 1. Eu tenho 0 para x e 1 para y. Então, eu vou ter esse ponto. Como ela é uma parábola centrada, o que é uma parábola centrada? Eu só tenho dois termos, um em função de x e o outro em função de y. E aí eu vou falar nesse instante quando é que ela não é centrada. O que é que nós temos? A parábola vai ter esse comportamento. E aí eu vou falar por que é esse comportamento e já vou dizer o que é que interfere. Pessoal, existe ainda na parábola o que a gente chama de equação da diretriz. A diretriz é aquela reta que passa sempre embaixo como referência. Então, dá para a gente saber também como é a equação da diretriz. E a equação da diretriz com relação... A equação da diretriz, ela vai ser sempre representada, no caso da parábola. Nesse caso, ela vai ser sempre em volta de P sobre 2. É sempre P sobre 2. Aí, ou é menos P sobre 2, ou é P sobre 2, depende do comportamento da parábola. Nesse caso, é menos P sobre 2. Por que menos P sobre 2? Porque o valor de P, ele é positivo. Se o valor de P for positivo, a nossa diretriz vai ser o contrário, vai ser negativo. Se o valor de P fosse negativo, a equação da diretriz seria positivo. Então, nesse caso, menos P sobre 2 vai dar menos 1. Então, é x passando aqui em menos 1. Então, aqui é a nossa equação da diretriz. Na verdade, aqui é um y, viu, pessoal? Desculpa, aqui é um y. Por quê? Porque se aqui é x ao quadrado, a equação da diretriz vai estar em função de y.
Aí, o que acontece? Nós podemos ter equação nesse formato. Y ao quadrado igual a 2px. O comportamento é o mesmo. Acha 2p, acha p sobre 2. O foco agora vai ser diferente. Por quê? Porque se o y está ao quadrado, então é o valor de y que fica igual a zero. Então, no foco, na parábola, onde é que fica o zero? Onde está o quadrado. Então, se o quadrado está em x, o zero vai para x. Se o quadrado está em y, o zero vai para y. E o outro valor vai ser sempre p sobre 2. Então, o foco vai ser sempre p sobre 2 e o outro valor é zero. Nesse caso aqui, o comportamento do gráfico, ele muda. Como é que vai ser o comportamento do gráfico? Ele vai ter duas opções, nesse caso. Ou ser assim, ou ser assim. E o que é que vai dizer o que é cada um? O valor de P. E aí é o que traz para vocês nas características, né, da parábola, que é o valor de P. No caso, se x for ao quadrado, o que é que nós vamos ter com relação a P? Se P for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se P fosse negativo, a concavidade dela é voltada para baixo. Se o y é ao quadrado, a concavidade da parábola ela vai estar ou de um lado ou do outro. Se o P for positivo, ela vai ter esse comportamento. Mas se o P, o comportamento dela passa a ser esse daqui. A diretriz muda também? A diretriz muda. Porque, ó, se o x é o que tiver ao quadrado, a diretriz... Se aqui o y ao quadrado, a diretriz vai ser em função de x. Então, o que acontece? É sempre um relacionado com o outro. Então, se eu tenho x ao quadrado, a diretriz está em função de y. Consequentemente, se é o x que está ao quadrado, o meu foco vai ter o zero. Não tem grandes dificuldades. Deixa eu tentar parábola para poder a gente falar um pouco também sobre a equação quando ela não é centrada, quando o vértice dela não coincide com a origem do nosso sistema. O que é que acontece, pessoal? É o que a gente chama de translação de eixos. E aí, na translação de eixos, aqui é falando do comportamento, né, do P. Aqui, ó. Quando P é maior do que zero, a concavidade é para cima. Quando P é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Então, o que é que vocês percebem aqui comigo? Se eu pegar esse desenho aqui, a equação da diretriz é uma reta que vai estar passando aqui embaixo. Então, eu já sei que a diretriz é negativa, porque passa aqui embaixo. Nesse caso, se tem esse comportamento, a equação da diretriz passa aqui em cima, a reta. Então, eu já sei que ela é positiva. O que é que acontece? Aqui é positiva porque a diretriz é sempre o contrário de P. Então, se P for positivo, a diretriz é negativa. Se P for negativo, a diretriz é positiva. Isso vale também, mesmo considerando aquele comportamento que a gente viu, que é quando ela é voltada para um lado ou voltada para o outro. Então, esse gráfico aqui é considerando que a nossa parábola tem x ao quadrado. Mas se for o y ao quadrado, ela fica ou de um lado ou do outro. Que é esse exemplo que tem aqui, ó. Veja que aqui eu tenho, ó, pelo desenho da parábola, o que, é que a gente já poderia dizer? Que o que está elevado ao quadrado é o y, né? Aqui eu tenho y ao quadrado. Como eu tenho y ao quadrado, eu posso dizer para vocês que, nesse comportamento, o meu P é positivo. Por quê? Com relação a y ao quadrado, se ela está nesse jeito que ela está aí, P é positivo. Se P fosse negativo, ia estar desse outro lado. Então, vejo que a diretriz está sempre, ó, uma reta passando no sentido oposto. Então, é sempre oposto ao nosso foco. Então, se eu tenho foco desse lado, é o nosso P, que está relacionado também ao foco, né?
vai ser sempre um o oposto do outro. E a distância do vértice para o foco é a mesma distância do vértice para A, que é onde toca, né, essa reta com o nosso eixo. Então, o que é que nós temos aqui vai ser sempre P sobre 2 e aqui vai ser sempre P sobre 2. Além disso, pessoal, a parábola ela pode ter uma translação de eixos. O que é uma translação de eixos? É quando eu tenho um comportamento de uma parábola que o vértice dela não coincide com a origem do nosso sistema. É o que acontece nesse caso aqui, ó. A origem do nosso sistema 00 está aqui e ó o comportamento da nossa parábola. Ó, ela foi lá para cima e ela pode estar para baixo, estar voltado, estar onde ela quiser. Mas o vértice dela, que é como se a gente chamasse o centro dela, né? O seu vértice, não é a origem. Quando isso acontece, pessoal, a equação dela vai aparecer algum termo a mais. Então, quando nós temos a parábola que o vértice é o 00, que é a origem do sistema, o que é que acontece? A equação só tem dois termos. Um elevado ao quadrado, ou x ou y, e o outro é a incógnita correspondente, né? X ao quadrado igual a alguma coisa a y. Y ao quadrado igual a alguma coisa a x. Nós só temos isso. Mas, se ela sofreu uma translação de eixos, em que o vértice dela não é a origem do nosso sistema, que é esse desenho que está aparecendo para vocês, na nossa equação aparece mais coisas. Então, vai aparecer mais um termo aí a mais, vai aparecer mais um x, mais um y, depende do comportamento. Quando isso acontecer, pessoal, o que é que vocês devem fazer? Sempre completar quadrado. Como é completar quadrado? É reescrever para que fique nessa função aqui, ó, desse jeito. Porque quando vocês conseguem reescrever desse jeito, deixa eu ver se eu tenho alguma equação por aqui para mostrar para vocês. Quando a gente consegue reescrever desse jeito, a gente consegue a característica do seguinte, do 2P, que traz grandes informações da parábola para a gente, e traz também aqui, ó, dois valores que são, assim, primordiais. Esse H e esse K. Quem são eles? O nosso vértice. Então, quando vocês vão completar quadrado, quando eu falo completar quadrado, é aquele completar quadrado mesmo. Digamos que vocês tenham, por exemplo, x ao quadrado mais 4x. Qual é o termo que falta para completar quadrado? Aí, digamos que falta o termo 16. Aí, vocês terão que acrescentar de um lado e do outro. Vocês vão conseguir chegar nessa equação e esses dois valores, H e K, isso aí acontece apenas quando ela não é uma parábola que tem um vértice, né, coincidindo com a origem. Para completar, no caso quadrado, ela tem que vir na forma geral, né? Essas equações das cônicas. Em todas elas é a forma geral. Mas a equação reduzida, a gente considera que alguns termos são iguais a zero. Então, a equação reduzida é a gente pegar aquela equação geral e considerar que alguns termos deles são iguais a zero. Sim, mas e aí, nessa equação aqui também... Sim. Essa que você apresentou não é reduzida também? Mesmo estando fora do centro, digamos assim. Mesmo transladando, ela é na forma Sim. reduzida, né? Essa aí que x menos h ao quadrado. Isso aí é reduzida, né? Ela é a forma reduzida. Essa aqui é a equação reduzida. Tem outras equações, pessoal, que a gente chama de equação paramétrica. Só que eu não acho tão interessante. Eu acho que iria complicar um pouquinho mais a cabeça de vocês. Então, o principal da gente é a gente entender a equação reduzida. Depois da equação reduzida, é tentar compreender quando ela sai o seu vértice da origem. Mas a equação paramétrica tem outros sentidos, eu não acho assim tão interessante. E vocês não utilizam tanto a ideia da equação paramétrica dentro de outros componentes de matemática. Então, o mais interessante com relação à parábola que vocês precisam saber é a definição está relacionada à distância. Então, é a mesma distância do foco e da equação da diretriz. Quem são esses dois pontos que são primordiais? Então, nós temos o foco. O foco, considerando ela, vértice na origem, vai ser sempre 0 e P sobre 2. E a diretriz vai ser sempre ou P sobre 2 ou menos P sobre 2.
No caso da parábola, nós vamos ter só um termo elevado ao quadrado, então, ou só x ao quadrado, ou só y ao quadrado, tá bom? E aí, o que acontece, pessoal? A equação da diretriz vai estar totalmente direcionada a isso. Então, por exemplo, se x for ao quadrado, a equação da diretriz vai estar em y. Se y for ao quadrado, a equação da diretriz é x. Diga, Mara, alguém queria perguntar? Essa equação da reta diretriz, ela, no caso aí desse Sim. desenho, ela é perpendicular ao eixo y. Então, a equação dela vai ser sempre P sobre 2, menos P sobre 2, assim? É sempre esse valor ou ela vai mudar? Não, né? Ela é sempre P sobre 2, sempre. Porque, no caso, é o ponto que ela toca aí no eixo Y. Entendi. Sim. Então, assim, a diretriz é sempre o contrário de P. Então, entendi. Se P for positivo, a diretriz é negativa. Por isso que a gente chama negativa. porque, assim, a diretriz... É bom você fazer essa pergunta, porque eu vou chamar aqui a atenção. A equação da diretriz é sempre menos P sobre 2. É sempre menos P sobre 2. Mas ela não é sempre negativa. Esse menos está dando a ideia do sentido contrário, do sinal contrário de P sobre 2. Então, se P for positivo, a diretriz é negativa. Então, eu não quero, pessoal, viu, que vocês associem esse menos aqui à diretriz ser sempre negativa, que não é. Esse menos está sempre indicando que vai ser o contrário do valor de P. Então, vai ser sempre o sinal contrário. Ou seja, e a diretriz... é onde ela corta o eixo Y aí, ou seja, se ela corta acima do eixo X, ela vai ser positiva. Se ela cortar abaixo, ela vai ser negativa. Porque, é claro, Isso. o Y aí é negativo, né? Agora, só uma perguntinha lá na translação, né, dos eixos. Se aquela parábola ela saísse ali do primeiro quadrante para o segundo quadrante, né, ela fizesse essa volta ali para o segundo quadrante, a equação seria a mesma, né? Mesmo porque no segundo quadrante ali eu teria x negativo, né? Nós temos x negativo. A equação seria a mesma? Não. A equação muda, porque o vértice muda. Porque esse vértice aqui, por exemplo, esse vértice coordenadas aqui é positivas. menos 2 e 4. 2 e 4. Esse vértice aqui, por exemplo, esse vértice tem 2 e 4. Ou seja, aqui nesse H seria 2 e aqui nesse K seria 4. Só que se eu mudar essa parábola para cá, se eu botar ela aqui, onde está o nome sistema, por exemplo, o meu 2 passa a ser menos 2, porque o sinal de x muda. Ou seja, em vez de eu ter aqui x menos 2, eu vou ter x mais 2. Então, ela mudou qualquer posição que você tirar essa parábola e colocar ela muda a equação. Sim. Então, no caso aí, seria x, se ela viesse para o segundo quadrante, ela seria x mais h ao quadrado, ou menos x mais h ao quadrado, igual, só mudaria o sinal. O sinal, no caso, só da coordenada x, porque y está, né, no quadrante do segundo quadrante, y é positivo. A mesma coisa. Tá bom, professora, obrigada. Pessoal, eu vou finalizar agora a fala de parábola com alguns gráficos rapidamente, para a gente falar também sobre elipse e hipérbole. Vou fazer rapidamente aqui alguns gráficos, só para mostrar para vocês o comportamento dos gráficos, na hora que vocês forem desenhar, para auxiliar vocês na hora de desenhar, tá bom? Quando vocês forem montar o gráfico. O que é que nós temos? Quando nós vamos montar a parábola... Oi. Olha só, tem um exercício que a senhora passou sobre parábola, que a senhora deu a equação e pede para a gente achar o vértice, o foco e a equação da diretriz. E é exatamente para a gente encontrar os quadrados perfeitos. Só que eu me perdi lá naquelas... nas contas, e eu teria como a senhora fazer um exemplo desse aí? Pronto, eu vou aproveitar, porque tem um exemplo que eu acho que é o exemplo de vocês do exercício. E aí eu vou falar rapidamente sobre os gráficos e aí falo sobre
esse exemplo de completar quadrado, que eu acho que é o que vocês talvez estejam tendo mais dificuldades. Bora lá, bora entender como é o comportamento da parábola. Primeiro, se ela for vértice igual a 0, 0, ela tem que passar pela origem. Então, ela vai ter alguns comportamentos. Então, ela pode ser considerando, né, o vértice na origem. Primeiro, eu vou falar desses dois comportamentos. Vejam que o vértice da parábola é a origem do sistema. Então, aqui é o 0, 0. A equação dessas duas só vai ter dois termos. Nesse caso, pelo comportamento dela, que ela está com o vértice, né, sendo sobre o eixo y, quer dizer que é o meu x que está ao quadrado. Esse comportamento da parábola, ou para cima ou para baixo, quer dizer que o quadrado está em x. Então, o que é que nós temos? Parábola para cima ou para baixo, o x é o que está ao quadrado. Se está para cima, isso aqui quer dizer que P é maior do que zero. Se está para baixo, o meu P é menor do que zero. Esses são os dois comportamentos, considerando que o quadrado está em x e o que o vértice é 0, 0. Eu vou ter ainda outras possibilidades, que é considerando que o meu vértice seja o 0, 0, mas que o quadrado esteja em y. Então, eu posso ter esse comportamento aqui, ou esse daqui. Aqui é quando o meu y está ao quadrado. Então, nesse caso, o meu P ele é menor do que zero. Por quê? Porque a concavidade está do lado negativo de x. Nesse caso aqui, o meu P é maior do que zero, porque o meu lado está do lado positivo de x. E aí, o que acontece, pessoal? A equação da diretriz, a nossa diretriz é sempre uma reta que passa do outro lado com relação ao foco. O foco está sempre dentro da parábola. Então, ela está por aqui, ou em algum lugar que estejam dentro do desenho da parábola, dentro da nossa concavidade da parábola. Então, o foco vai estar sempre nessa posição. E a diretriz vai estar sempre no sentido contrário. Ó, a minha diretriz passando aqui. Ó, a minha diretriz está sempre no sentido contrário. Então, por exemplo, nesse caso, o meu P é positivo, mas a minha diretriz é negativa. Então, veja que a minha diretriz passa no lado negativo de y. Nesse caso, o meu P é negativo, mas a minha diretriz ela é positiva. Aqui, meu P é negativo, mas a minha diretriz é positiva. Então, a equação da diretriz é sempre o oposto do P. Então, se P for positivo, a equação da diretriz é negativa. E a equação da diretriz vai ser sempre P sobre 2. Não muda, é sempre P sobre 2. E a equação reduzida é 2P. Pessoal, vou trazer aqui rapidamente, eu vou só completar o quadrado e aí vocês tirem as conclusões de vocês com relação ao vértice e aos focos para a gente adiantar, porque realmente é muita coisa, né? Muitas dúvidas. Tem uma questão de vocês de parábola? Deixa eu achar. Que eu fiz até algumas questões. Eu acho que a equação de vocês diz o seguinte, era y ao quadrado, mais... Eu não sei se está nesse formato de escrita, mas a equação eu acho que era essa, mais 1... Eu posso falar, professora? Essa aqui, mais 6x igual a 0. Ao quadrado, mais 6x, mais 8y, mais 1. É a mesma coisa. 8x, é isso aí, tá certinho. Porque só muda a posição. Se a gente mudar na soma, se a gente mudar a posição, não tem problema. Então, o que acontece, pessoal? Quando vocês vão completar quadrado na parábola, a primeira coisa que vocês têm que observar é quem está ao quadrado. Vocês têm que isolar o termo que está ao quadrado. Então, por exemplo, quem está ao quadrado aqui é o y. Então, eu já sei que eu vou ter que completar quadrado em função de y. Então, o que é que vocês têm que fazer? Deixar tudo que tem y de um lado da igualdade e tudo que não tem y, a gente joga do outro lado. Então, aqui vai ficar menos 1, menos 6x. Quando eu falo completar quadrado, pessoal, é vocês lembrar daquela regrinha. Não sei se vocês lembram ou já viram, que diz assim, se eu tiver a mais b elevado ao quadrado, isso aqui vai dar o primeiro ao quadrado, lembra? Mais
2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, quando a gente fala completar quadrado, é completar esse quadrado aqui. Ou seja, eu tenho que ter todos esses termos desse lado. O ao quadrado da nossa incógnita, esse a ao quadrado é o meu y ao quadrado, eu já tenho. Esse 2ab, eu já tenho que é 8y. Ou seja, se 2ab é 8y, eu já sei que o meu valor de b, que está faltando aqui, é 4. Basta dividir esse termo aqui, ó, por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o que é que está faltando para eu completar esse quadrado aqui? O meu b ao quadrado. Então, quem é b ao quadrado? 4 elevado ao quadrado. Então, aqui falta o 4 elevado ao quadrado. Igual a menos 1 menos 6x. Professora, de onde vem esse 4? Eu peguei esse 8 e dividi por 2. Porque isso aqui é o quadrado perfeito. É vocês conseguirem sair desse escrita para chegar nesse. Só que, pessoal, quando vocês colocam um termo que não existe de um lado da igualdade, vocês têm que colocar do outro lado também. Então, vocês só podem fazer essa manipulação se vocês fizerem dos dois lados da igualdade. Porque aí vocês não alteram o resultado. Agora, essa escrita aqui, eu já posso fazer desse jeito, ó. Y mais 4 ao quadrado. Bora ver se dá certo? O primeiro ao quadrado, y ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes y, 2y vezes 4, 8y. Tá aqui. E o segundo ao quadrado, 4 ao quadrado tá aqui. Então, eu completei quadrado. Eu completei com o termo que estava faltando. Professora, de onde vem esse termo? Isso aqui, pessoal, isso aqui é o genérico, viu? Isso aqui vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Então, quem tiver dúvida ainda, escreve aí do lado do caderno, porque com toda certeza vocês ainda vão usar muito completar quadrado. E aqui só resolvendo, 4 ao quadrado dá 16. Deixa eu escrever, cadê o negócio de mudar? Aqui nós vamos finalizar, só lembrando para vocês o seguinte, por essa equação a gente já sabe que o vértice dela não é a origem. Por quê? Porque na equação, vejam o seguinte, na equação só apareceu um quadrado, que foi o y. Isso garante que é uma parábola. Então, a gente já sabe que é uma parábola. Só que só apareceu vários termos. Então, apareceu 8y, apareceu 6x. Então, garante que é uma parábola fora do vértice. Por quê? Porque apareceu mais dos dois termos. Aqui eu vou ter menos 6x, menos 1 mais 16 vai dar mais 15. E aí eu vou ver aqui agora como colocar algum termo em evidência para deixar o x isolado, porque a gente precisava daquela característica, né? Que era o x mais alguma coisa ou o x menos alguma coisa. Então, o que é que nós temos? Aqui eu vou isolar o menos 6 e dentro do meu parênteses vai ficar x menos 15 sobre 6. A partir daqui, vocês já têm todas as informações que vocês precisam. E aí eu vou deixar a critério de vocês, porque nós temos muito. Ó, esse menos 6 vai trazer uma informação para vocês nesse formato. Esse termo aqui, junto com esse termo, traz outra informação. E a partir daí, vocês montam a nossa parábola. Então, a parábola, eu não sei dizer basicamente onde ela ficaria. Mas eu sei que o vértice dela não fica aqui. O vértice dela vai ficar em uma outra posição. Pelo que eu percebo... Menos 4 e 5 sextos, né? E 5 meias, quer dizer. Isso, e onde é que fica esse qual quadrante? Deixa eu ver, menos 4 para fica no segundo, né? Aproximadamente aqui. Acho que é no segundo. Então, digamos que o vértice dela seja aqui. O meu P é positivo ou negativo? Então, ela tem um comportamento negativo. Assim, né? Porque o P é negativo, a abertura vai estar para cá. Como o quadrado tem Y, ela fica, né? Mas só que aqui ainda não está desenhado certinho não, viu, pessoal? Porque o vértice é aqui.
era para ser mais ou menos assim. Mas é mais ou menos isso. Professora, agora eu vou para a elipse. Perdão, porque... Oi. Perdão, no quarto quadrante, viu? Porque o K, né? O K é o Y e o H, né? Que é o X, né? Então, seria 5 meios de X e menos 4 de Y. Então, seria no quarto quadrante, nesse caso aí. Porque o vértice da parábola não é HK, não é o par ordenado H, vírgula K. Então, H, no caso, H é quem acompanha Y, ou H é quem acompanha X, né? Que é X menos H, e Y menos K. Só que ali, como está mais, ali vai ser menos K. Então, menos K, menos 4 de Y, né? E 5 meio de... E 5. Aproximadamente aqui, né? Você quer dizer? Exatamente, eu inverti. Mas é isso. Então, pessoal, esses valores que vão ficar dentro do parênteses vai ser sempre aqueles que vão dar, né, o vértice para a gente. Então, tenham cuidado com esses valores. Como o y é o que está elevado ao quadrado, o comportamento dela vai ser ou virado para a esquerda ou virado para a direita. Como esse valor que ficou aqui fora, ele é negativo, então o negativo garante que a abertura dela vai ser para a esquerda. E aí vocês só montem direitinho os pontos, né, para ficar representado tudo certinho. E aí, se tiver nesse formato, quer dizer que a equação da diretriz vai estar passando aproximadamente por aqui. Em algum ponto, aproximadamente por aqui. Pessoal, vamos falar aqui rapidamente sobre a elipse. Vocês têm alguma aula ainda hoje, depois de mim? Não. Não, Pro, hoje é só a aula de reposição. Polo Jacobina teremos aula, sim. Ah, tá. Desculpa. Como tutor presencial. Pronto, eu vou falar aqui rapidamente sobre a elipse. Assim, Boa noite, Pro. A elipse, ela é um formato. Conseguem ver a aula de elipse? Boa noite, Pro. A senhora me escuta? Sim. Então, eu sou o Jair, sou tutor presencial de Jacobina. Aí eu marquei hoje, no segundo momento, um encontro com o pessoal daqui do Polo, porque na quinta-feira tem um encontro presencial, um encontro de geometria espacial, e não foi possível devido à queda da internet aqui. Porém, se a senhora quiser continuar, a gente atrasa um pouquinho e depois eu entro, sem nenhum problema, viu? Eu vou só falar aqui rapidamente sobre os pontos principais de elipse e de hipérbole, mas aí daqui a pouco eu tiro a frequência, que aí se o pessoal também quiser sair alguns minutinhos antes, não tem problema. A ideia de elipse, a elipse ela já tem um formato mais arredondado, a gente já estudou elipse, porque a elipse é um tipo de circunferência, né? A gente já viu, imagina que você já tem uma circunferência, círculo, então a elipse tem muita proximidade com eles. Quando a gente fala em elipse, a definição de elipse é o seguinte, nós temos que a distância de um ponto para os nossos dois focos, né, que são dois pontos até então aleatórios, a soma dessas distâncias vai ser sempre um valor específico. Então, o que é que nós temos? Esse 2A, perdão, viu, pessoal? Não é em cima, não, é esse 2A aqui. Foi que na hora da escrita, não sei o que foi que aconteceu, mas é esse 2A. Esse 2A caracteriza para a gente uma constante qualquer. Quer dizer que todas as vezes que eu somar as distâncias de qualquer ponto aos dois focos, a soma dessas distâncias vai ser sempre a mesma. Então, qualquer ponto que vocês pegarem por aqui, quando vocês pegarem a soma da distância dele para F1 e a soma da distância dele para F2, essa soma dessas duas distâncias vai ser sempre a mesma, não muda. Então, vai ser sempre a mesma distância, vai ser sempre a mesma constante. Então, o que é que nós temos? A definição de elipse. A definição de elipse diz que para qualquer ponto que pertence à elipse, a soma das distâncias aos dois focos é sempre essa constante, vai ser sempre um número real. E aí, pessoal, a partir dessa elipse surge... A elipse, ela tem mais elementos e são detalhes que são, assim, muito, muito interessantes e que vocês precisam, assim, ter um pouquinho de noção. O que é que nós temos na elipse? Nós temos esses dois pontos principais, que são o que a gente chama de foco, F1 e F2, são esses dois pontos que traz a definição de elipse. Se eu tenho F1 e F2, existe o que a gente chama de distância focal. Essa distância focal é
esse segmento, F1, F2. Só que mais importante que vocês saberem sobre ser distância focal é vocês saberem que essa distância focal é 2C. Então, a gente está aparecendo agora uma nova constante, que é a constante 2C. Então, quem é 2C é a distância de um foco a outro. Então, pessoal, vejam comigo o seguinte. Se de F1 a F2 eu tenho 2C, quer dizer que metade desse segmento é C. Então, eu sei que o ponto médio de F1 e F2 divide em 2 pedaços C, e aí nós vamos ver também uma característica, que esse ponto médio dessa distância focal, esse F1 e F2, é exatamente o centro da nossa elipse. Então, o centro da nossa elipse é um ponto que fica posicionado exatamente na metade de F1 e F2, que também é exatamente na metade de A1 e A2. Quem são A1 e A2? São dois dos nossos vértices. Então, eu tenho aqui A1, tenho A2. E agora a gente considera, ó, o que é que nós temos? Do centro até qualquer um dos focos, mede C. Do centro aos vértices A1 ou A2, mede A. E do centro até B1, B2, que são outros vértices, mede B. Então, agora vocês têm 3 letrinhas, que é o que vai manipular a equação reduzida da elipse. O A, o B e o C. Até agora, o que eu quero que vocês entendam. A é a distância do centro da elipse aos vértices que estão na mesma linha do foco. Então, o que é que vocês percebem? Que o meu A1 e o meu A2, eles estão sobre o mesmo segmento que se encontra o F1 e F2, diferente do B1 e B2. O B1 e B2 são vértices que estão perpendiculares. Então, eu vou ter uma linha que tem F1 e F2. Nessa mesma linha vai aparecer A1 e A2. Então, o que é que eu tenho? O centro vai ser sempre a metade de F1 e F2. E ele vai fazer todo o comportamento. A distância do centro a qualquer um dos focos agora vale C. É a primeira letrinha que a gente apresenta para vocês. A distância do centro até qualquer um desses vértices, A1 ou A2, vale A, que também está relacionado com a nossa constante da definição, que vocês já viram. E a distância até B1, B2 vale B. Se vocês perceberem, aqui nesse desenho, nós temos aqui um triângulo retângulo, formado por B e C, ó. Eu tenho aqui C, que é a distância do centro ao foco, e tenho B, que é a distância do centro até esse vértice B2. Como eu tenho o triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Porque se vocês tiverem o valor de A e o valor de B, vocês conseguem achar o valor de C por essa equação aqui. Então, sempre lembrem que na elipse, esses 3 termos, A, B e C, que é que movimenta a equação, eles estão em um triângulo retângulo e podem ser dados pelo teorema de Pitágoras. Nós temos ainda a ideia dos eixos. O eixo maior, também chamado de eixo real, é o eixo que contém os focos. Se é o eixo que contém os focos, é o eixo que contém A1, A2. Então, a medida do eixo maior, então, sempre quando falar eixo maior, a medida é 2A, que é a nossa da definição de elipse, né? Que é sempre 2A, essa constante. Então, quem é 2A? É a distância de A1 e A2, também chamado de eixo maior. São a distância entre esses 2 vértices. E o eixo menor é a distância dos outros 2 vértices, que é B1, B2, e é dado por 2B. Então, quando falar assim, eixo maior vale 10, quer dizer que eu já sei que meu A vale 5. Meu eixo menor vale 50, então o meu B vale 25. Porque eixo maior é sempre 2A e eixo menor é sempre 2B. Pode ser chamado de... Existe ainda... Sim. Desculpa, eixo... Pode ser chamado de eixo conjugado também, o B, no caso, o semi-eixo menor? Sim, o menor. Aqui o eixo maior às vezes chama de eixo real e o eixo menor de conjugado. Tem uns que chamam de transverso. Mas o nome, a ideia é vocês entenderem assim, que o maior é sempre 2A e o menor é sempre 2B. Gravem essa relação, que é muito interessante. Quando nós vamos para a ideia da elipse, existe uma palavrinha nova, que não tem em parábola, que é excentricidade.
O que é excentricidade? É o número E representado por C sobre A. O que é essa excentricidade? Excentricidade é o achatamento da nossa elipse, se ela fica mais apertadinha ou maior. Então, a excentricidade, ela diz o seguinte: quanto mais próximo de zero, mais a elipse fica fechadinha. E quanto mais próxima de 1, mais ela fica arredondada. E se a minha excentricidade for Não é o igual contrário, a 1... não, professora? Desculpe interromper, não é o contrário, não? Não. Porque quando você tem, por exemplo, o C igual a zero, o foco vai coincidir, os focos vão coincidir exatamente com o centro da elipse, e aí vai formar a circunferência, né? Porque toda circunferência é uma elipse, né? Mas nem toda elipse é uma circunferência. Porque assim, eu estou Não, é perguntando próximo porque de eu 1. comecei a estudar e eu fui fazer essas análises, e para mim, que é quanto mais próximo de zero, que aí ela vai se tornar circunferência. E quanto mais próximo de 1 a excentricidade, ela vai tender uma reta, né? Porque vai se achatar tanto que vai formar uma reta. Posso estar errado, mas porque não é C sobre A, então se o C for Sim. zero, entendeu? Você vai ter a excentricidade igual a zero. Ou seja, os focos vão coincidir com o centro. E no caso, quando ele se aproxima de 1, né? Que ele nunca vai ser 1, vai tender uma reta. Sim, mas é próximo de 1. Porque quando a gente fala, por exemplo, em circunferência, a gente está dizendo que esse valor aqui vai ser sempre o mesmo. Concorda? Quando a gente fala em circunferência, vai ser sempre o mesmo que é o valor do raio? Isso mesmo. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui o meu C possuindo o mesmo valor que A, o que acontece com C sobre A? Dá quanto? Se meu C for igual a A. Zero, dá 1, parece. Dá 1, né? Dá 1, né? Não. Dá 1. Dá 1. Então, se eu tiver C aqui igual a A, coincidir com os focos em cima do vértice, quer dizer que ela vira uma circunferência. Aí a minha excentricidade passa a ser 1. Aí, quanto mais próxima de 1, mais ela fica redonda. Ela próxima de 0, ela fica fechadinha. Você está estudando por onde, amado? Não, porque, rapaz, na minha cabeça, mas assim, tudo bem. Na minha cabeça, ela tem que ser igual a zero. Quando o C, no caso, a excentricidade tem que ser zero, ela se torna uma circunferência. E se ela tender a 1, porque ela nunca pode ser 1, né? Ela vai para o infinito, porque o C ele não pode ser igual a A, porque senão não vai formar um triângulo, né? Ele pode tender, ele se aproxima de A, o C, mas ele nunca vai ser A. Mas digamos que a excentricidade, né, que é C sobre A, se torne 1. Se ela se tornar 1, as retas vão para o infinito e aí essa elipse vai se achatar tanto que ela vai tornar uma reta. Na verdade, eu comecei a fazer as análises, mas aí eu joguei no GeoGebra também, e assim, o GeoGebra me deu eu fiz essa variação, entendeu? E aí a excentricidade, aí eu entendi dessa forma, que quando a excentricidade for zero, você vai ter uma circunferência. E quando ela tender a 1, aí ela vai para o infinito, se torna uma reta. Sim, eu estou entendendo sua lógica, mas eu ainda acho que a lógica seja o contrário. Mas, assim, pessoal, como até então vocês não vão, digamos assim, necessariamente precisar desses detalhes agora, o que é que vocês têm que, a princípio, saber é que a excentricidade vai ser sempre C sobre A, viu? Então, independente se ela seja tão próxima de 0 ou tão próxima de 1, a excentricidade ela vai ser sempre C sobre A, que são esses valores, viu? Então, ela dá o comportamento da elipse, mas vocês precisam saber que ela vai ser sempre C sobre A. E C vai ser sempre a distância do foco, e A vai ser sempre do centro a esses vértices que estão sobre o foco. Tá bom, pessoal? Mas foi bom o questionamento dele para a gente pensar, né? Viajar aqui um pouquinho. Será se é próximo de 0 ou próximo de 1? E aí, vamos pensar nessa dúvida. Pessoal, com relação à equação reduzida da elipse, o que é que nós temos? Vou pular a demonstração, né? Para a gente ganhar um pouco mais de tempo. A equação reduzida da elipse, ela já tem 2 quadrados. Então, vejam que agora nós temos o x ao quadrado e nós temos também o y ao quadrado. Então, o que é que nós temos, pessoal? Na equação reduzida da elipse, nós vamos ter 2 termos, sempre em fração. Um vai ter o x ao quadrado sobre alguma coisa e o outro vai ter o y ao quadrado sobre alguma coisa. Na elipse, o sinal é sempre positivo, viu, pessoal? Então, quando for a equação da elipse,
diferente da parábola, nós temos duas incógnitas elevado ao quadrado e ela tem sempre o mais, tem sempre o positivo. O maior dos denominadores é sempre o a ao quadrado. Então, o maior dos denominadores, não importa se está debaixo do x ao quadrado ou debaixo do y ao quadrado, vai ser sempre o a ao quadrado. Então, o maior denominador é sempre o a ao quadrado. E o menor denominador é sempre o b ao quadrado, considerando os dois termos que estão ao quadrado, né? E agora, o que é que nós temos? Esse formato de equação também dá para a gente o formato da elipse. Se o meu maior denominador está relacionado a x ao quadrado, a minha elipse ela vai ter os vértices A1 e A2 e os focos sobre o eixo x. E se ela tiver sobre o y, como está aqui, os focos e os nossos vértices A1, A2 vai estar sobre y. Então, o que é que acontece, pessoal? Onde tiver o maior denominador, o maior valor, vai dizer também como é o desenho da elipse. Se o maior valor estiver em x, quer dizer que os focos estarão, claro, essa equação aqui, a gente considerando o centro da elipse coincidindo com a origem do sistema. Então, o maior denominador vai dizer onde fica os focos e os vértices A1 e A2. Então, o que é que nós temos? Na equação, vocês têm que observar os denominadores. O maior denominador vai ser sempre A ao quadrado e o menor denominador B ao quadrado. Então, se você tem esses dois valores, vocês conseguem achar o C. E o A ao quadrado está sempre indicando como é o desenho da elipse. Então, se o A ao quadrado estiver debaixo do x ao quadrado, quer dizer que os focos e o vértice A1, A2 estarão sobre x. Se você tiver A ao quadrado embaixo do y, quer dizer que os focos e A1 e A2 vai estar sobre o eixo y. Assim como a parábola, a elipse também pode sofrer uma translação e o seu centro não coincidir com a origem, né, do nosso sistema. Quando isso acontece, vocês podem recair, deixa eu ver se tem algum exemplo, que são as equações que têm outros termos, além do x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, se só aparecer duas incógnitas, x ao quadrado e y ao quadrado, a elipse é centrada. Ela tem um centro coincidindo com a origem do sistema. Se aparecer outro termo, ou y ou x, vocês terão que completar o quadrado e chegarão nessa equação aqui novamente. E aí vocês terão que completar o quadrado novamente para chegar na equação reduzida. E aí esses dois termos, h e k, é o centro da nossa elipse. Então, como nós vamos saber os valores do vértice? Basta a gente observar os denominadores da equação. E o que é que eu digo para vocês? Quando vocês estiverem resolvendo as questões de vocês, o primeiro passo é observar a equação, se ela é de uma elipse, de uma parábola ou de uma hipérbole. Feito isso, vocês vão ver agora como se comportar. A parábola, a gente já viu o comportamento da parábola. Se a elipse, qual é o próximo passo? É observar se do lado da igualdade está 1. Se não tiver 1, vocês vão ter que manipular essa equação de algum jeito para chegar em 1. Então, ou divide tudo por não sei quanto, ou subtrai, vocês que sabem. Mas vocês têm que deixar do lado da igualdade 1. Então, esse é sempre o ponto de partida. Então, digamos que aqui tinha x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, menos 500 igual a 0. Então, joga o 500 para o outro lado da igualdade, divide todo mundo por 500 e consegue 1. Mas a ideia é achar esse 1 aí do outro lado da igualdade. Pessoal, deixa eu só baixar a lista, né, de presença, porque agora já é 8h30. Porque aí fica comigo, né, o pessoal que quiser ainda ficar mais um pouquinho, porque aí a gente fala sobre a hipérbole. Então, o que é que nós temos? Na elipse, nós temos o quê? 2 termos elevado ao quadrado, o mais, e sempre igual a 1. Aqui tem também outros exemplos, e como fica, né, o comportamento da nossa elipse. Lembrando o seguinte, eu vou pegar esse exemplo, já para a gente ver, né, já para a gente ver o seguinte, quem são os pontos que nós precisamos saber para desenhar a elipse? Os focos é sempre C menos C,
e se for centrada, o outro termo é zero. Nós temos os outros vértices. Nós temos aqui A1, A2, aqui vale A e aqui menos A, e B1, B2. Se a elipse de vocês for centrada, são esses pontos que vocês precisam. Os 2 focos e os 4 vértices. Lembrando que basta vocês encontrarem o valor de A, de B e de C, tá bom? Então, vocês acham o valor de A, de B e de C, e aí, a partir disso, vocês conseguem montar esses vértices e também os focos. Lembrando o seguinte, pessoal, como eu tenho, por exemplo, A ao quadrado, aí no denominador apareceu 100. Quando a gente vai para a raiz de 100, a raiz de 100 é mais ou menos 10. Então, vocês vão ter mais 10, é um ponto, é um vértice, e menos 10 é outro vértice. Então, tenham cuidado também com isso, viu? Então, vocês acham que B ao quadrado é igual a 16. Como está esse caso aqui, B ao quadrado é igual a 16. Então, meu B é mais ou menos 4. Então, eu vou ter um vértice com 4 e o outro vértice com menos 4. Então, tenham cuidado que a raiz é sempre mais ou menos, viu? E esse mais ou menos indica a posição, que é sempre o oposto do outro com relação ao centro. Pessoal, vamos falar agora sobre a nossa hipérbole. Professora. A hipérbole Sim. Antes de nós ir para o assunto de hipérbole, poderia responder a questão 3 do exercício 3 da aula 3, que eu não consegui responder essa questão eu fiquei com bastante dúvida. Exercício 3. Isso, que é do assunto de elipse. Isso. Não é esse daqui, não? Quadrado, né? Esse daqui? Eu acho que é completamente de quadrados com elipse, né? A elipse do forma geral. O complemento de quadrado é a questão 2. É a questão 3 mesmo. A questão 3. A questão 3 está respondida. A questão 3 está respondida. Aqui, ó. Está no roteiro, Verdade. Sim. A questão 3 está respondida e a questão 2 é de completar o quadrado. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é uma elipse. Sim. A questão eu vou só falar rapidamente. Sim. A questão 2 eu coloquei a dúvida lá no fórum e a tutora me respondeu. Sim. Pessoal, eu vou dar o pontapé aqui para vocês das questões, viu? E aí a gente vê mais ou menos como é que fica. Por exemplo, nessa questão, como 25 é maior, eu já sei que aqui é o meu A ao quadrado. Então, se o meu A ao quadrado é 25, o meu A é mais ou menos 5. Ou seja, você já tem os 2 vértices, né? 5, 0, menos 5, 0. Se o meu B ao quadrado é 16, você já sabe que B é mais ou menos 4. Você já tem os outros 2 vértices. 4 e 0, menos 4 e 0. Nesse caso, né? Ou seja, vocês já acham os vértices. Considerando que aqui é A ao quadrado e aqui é B ao quadrado, vocês aplicam o teorema de Pitágoras e acham os focos. E aí, vocês achando o valor de A, B e C, vocês já conseguem desenhar a elipse. Vocês já sabem que essa elipse ela é centrada. Então, o centro dela é a origem do sistema cartesiano, porque eu só tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Essa questão 3, ela já está respondida no exemplo de vocês no roteiro. Essa questão 2 é de completar quadrado. Então, vocês precisam reorganizar. Como é que vocês vão reorganizar? Coloca primeiro todo mundo que tem x de um lado, 25x ao quadrado mais 150x. Depois, organiza todo mundo que tem y. E o que não tem, vocês jogam para o outro lado. Então, esse menos 100, 1119 vai para o outro lado, 1119. E aí, vocês completam esses 2 quadrados, sempre acrescentando de um lado e do outro. E a partir daí, vocês vão conseguir achar os pontos para desenhar o gráfico. Aqui, como eu falei para vocês, se tiver alguma questão nesse formato... Esse 119, ele vai positivo, não é isso? Isso, vai positivo, para o outro lado positivo. E aí, pessoal, se tiver nesse formato aqui, é o que eu disse para vocês. Sempre pensem que do lado da igualdade tem que ter 1. Então, se eu tenho 225 e eu tenho que achar 1, eu vou dividir todo mundo por 225. E aí, vocês vão chegar numa equação parecida com essa daqui. E a partir daqui, vocês consideram a mesma coisa. O denominador maior, A ao quadrado. O denominador menor, B ao quadrado. E lembrem-se que
onde está o denominador maior, indica o comportamento da elipse. Nesse caso, 25 é maior que 16. Se o meu 25 está relacionado com x ao quadrado, quer dizer que tanto os focos quanto o vértice A1 e A2, eles vão estar sobre o eixo x. Se, por exemplo, nesse caso, se nesse caso o meu A ao quadrado estivesse em y ao quadrado, o maior denominador estivesse em y ao quadrado, ela ficaria com os valores dos focos e também os valores dos eixos em y. Então, observe o que está no denominador. O maior denominador indica onde ficam os focos. Já é outra dica. E aqui, pessoal, é só considerando a medida do eixo maior. A gente já viu que o eixo maior é 2A, então a gente já sabe que 2A é igual a 8, A é igual a 4. Ele tem um foco em 3 e 0. A gente já viu que o foco está relacionado com o valor de C. Então, eu já sei que C vale 3. Se C vale 3, a gente já tem o valor de A. Aplica o teorema de Pitágoras, encontra o valor de B. Depois, só acha uma equação nesse formato. X ao quadrado, Y ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Se os denominadores forem iguais, professora, no caso daquela primeira equação lá, não tem problema. Não tem problema. Quer dizer que é a circunferência. Entendi. Então, nesse caso aí o C vai dar 0, no caso, né? Porque você tem A igual a B. Porque se você jogar na relação de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, se C for 0, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Então, retoma aquela hipótese de que se C for 0, você tem a circunferência. Ou não? Sim, estou pensando, mas eu entendi seu questionamento. Retomar aquela ideia da gente discutir sobre a excentricidade, que vai ser 0 ou 1, e principalmente relacionado ao triângulo retângulo, que A sendo igual a B, isso não pode acontecer. Ou A não pode ser igual a C. Não é isso que você quer dizer? Isso, mais ou menos. É isso mesmo, mais ou menos. Mas o B e o C podem ser iguais. Mas, enfim, isso aqui podem ser igual, viu, pessoal? Então, aqui eu posso ter os dois com o mesmo valor, ou seja, o valor de A vai coincidir com o valor de B, que eu acho muito provável que não aconteça, isso é muito difícil. O que pode acontecer em outros casos, viu, pessoal? Viu o seguinte, então aqui vocês têm as possibilidades que podem vir. A questão mais direta e objetiva já está com a equação pronta, e a partir daí vocês vão só manipular. Uma equação fora do centro, fora da origem, o centro fora da origem, e aí vocês precisarão completar quadrado, e após isso, né, determinar o que precisa ser determinado. Vocês podem vir também a ideia de, quando a gente fala semi-elipse, vem de metade. E aí pode vir de um textinho, isso aqui é mais para elipse, porque a elipse ela é muito utilizada. Não sei se vocês já perceberam, mas antigamente, quando utilizava muita antena parabólica, era uma antena parabólica em formato tipo de uma elipse, que na verdade a gente vai ver que ali é uma quádrica, mas esse formato da elipse também tem muito a ver com os sinais. Era estudado muito em astronomia, na verdade as cônicas e as quádricas surgiram, né, muito da astronomia, muito por conta dessa recepção de sinais e um monte de coisa, mas não é muito nosso foco. Então, essa equação aqui pode ser dada também nesse formato, e aí, se vir nesse formato, lembre-se sempre que o primeiro passo é deixar do outro lado a igualdade igual a 1, e pode vir com a ideia do foco, dar o foco, né, e a medida dos eixos. Lembre-se sempre, foco é valor de C, foco é valor de C. Eixo maior é valor de A, e eixo menor é valor de B. Então, eixo maior é sempre relacionado a A, eixo menor sempre relacionado a B. Pessoal, me permita, desculpa perguntar, estou perguntando demais, mas me permite só fazer mais uma pergunta. Eu acho que eu não pergunto mais. Bem rapidinho. Na prova, você vai colocar, tipo, porque, por exemplo, se vir uma equação geral, não tem como a gente saber, pelo menos até então, não tem como a gente saber que cônica é. Então, por exemplo, aí, determine o gráfico da equação. Aí a gente já sabe que vai ser elipse porque está no roteiro 3. Mas se na prova ficar aberto, a gente vai ficar em dúvida como resolver. Você vai indicar, vai informar, determine o gráfico da elipse e da equação na forma geral, ou... Vou fazer mais ou menos uma...
Sim, eu entendi. Vou fazer mais ou menos uma pergunta e aí vou lhe responder no instante com elipse. Essa equação pode ser uma parábola? A característica da equação da parábola é que o quadrado, ele só aparece em um termo, né? Na parábola. É verdade, é mesmo. Mesmo que venha a equação geral, que é que vocês têm que também se atentar. Na parábola, o quadrado só vem em um termo. Então, se aqui eu já tenho x ao quadrado e eu já tenho y ao quadrado, eu já descarto a parábola. Eu sei que não é parábola. Vai ficar entre elipse e hipérbole. E agora eu vou mostrar para vocês a característica da hipérbole. E aí vocês vão saber por essa equação, por exemplo, se é uma elipse ou se é uma hipérbole. Porque é diferente. E aí eu vou falar aqui qual é a diferença. E aí vocês vão conseguir saber, né, pela equação, com relação à cônica que é. Quando nós estávamos falando de elipse, a elipse vinha da soma das distâncias. Soma das distâncias. Quando nós vamos para a hipérbole, hipérbole vem de subtração das distâncias. Consegue viajar junto comigo? Elipse, soma das distâncias. X e o Y é mais. Hipérbole, subtração das distâncias. O x e o y é menos. Então, você já de cara já diria que aqui é uma elipse, porque tem 2 quadrados. Cadê, meu Deus? Porque tem 2 quadrados, então já não é parábola. E como é mais, é elipse. Se fosse menos, é hipérbole. Então, o que é hipérbole? Hipérbole vem do seguinte. Ela é o módulo. Por que o módulo? Porque quando a gente fala em distância, a gente desconsidera o negativo, né? Porque distância é positiva. Mesmo que você ande de ré, né, sentido contrário, mas é distância que você percorreu, então distância é positiva. Então, o módulo da subtração, né, da distância a 2 pontos é uma constante. É diferente da elipse. A elipse, nós temos a soma. Aqui nós temos a subtração. Por isso que a gente utiliza o módulo. Então, o que é que acontece? Nós temos que a distância a 2 pontos, né, que esses 2 pontos vão ser sempre os nossos focos, F1, F2. Então, nesse caso, a diferença, né, dessas distâncias vai ser a nossa constante, que é a nossa constante 2A. E como nós estamos falando em módulo, a gente pode considerar, né, que a diferença dessas distâncias é mais ou menos 2A. Vocês já devem terem estudado em função modular, que para tirar o módulo de um lado da equação, só é colocar do outro lado mais ou menos, que a gente vê os dois olhares dos dois comportamentos, né? Os dois sentidos. E aí, o que acontece, pessoal? Aqui nós temos a nossa hipérbole. A hipérbole é o que tem um desenho mais diferenciado. Acredito eu, né? Se vocês pensarem como eu pensei, na época que eu cheguei em matemática, a parábola já tinha uma certa noção. A elipse dava até para imaginar alguma coisinha. Agora, a hipérbole eu mesmo nunca tinha visto nada. Nada relacionado à hipérbole. Na real, amados, a hipérbole, essas duas parábolas que estão aqui nesse comportamento, ó. Todos esses detalhes, todos esses pontos que estão aqui, é para a gente encontrar esses 2 tracinhos aqui, que é o que a gente chama da hipérbole. Então, o que é que nós temos na hipérbole? Que o módulo, né, da diferença entre a distância em 2 pontos fixos. Então, qualquer ponto que você pegar aqui ou aqui, o módulo da diferença da distância entre F1 e F2 vai ser sempre uma constante, vai ser sempre o mesmo valor. E aí surgem os nossos elementos. F1 e F2 são os focos. A distância focal continua sendo 2C, mesma coisa da elipse. A distância entre os vértices A1 e A2 continua sendo 2A. Eles continuam no mesmo segmento que F1 e F2. E a distância entre os dois vértices B1 e B2 também se chama 2P. A grande diferença é que na elipse os focos ficavam dentro e fora deles os vértices A1 a 2. Na hipérbole, os focos que ficam para fora, né? E o A1 a 2 ficam mais para dentro, que é onde passa, né, a hipérbole. A hipérbole passa nos pontos A1 e A2 e os focos estão do outro lado. É comportamento parecido. A hipérbole tem muito a ver com a parábola. Veja que quando a gente vai desenhar a parábola, o foco fica dentro da concavidade, né? A mesma coisa da hipérbole. Veja que os focos F1 e F2, eles estão dentro da concavidade.
E onde essa parábola passa é o A1, A2, onde ela toca. E aí, pessoal, aqui já chama para a gente agora outras palavrinhas, que é o que eu vou falar para vocês. Eixo real ou transverso é o nosso 2A, é o nosso A1, A2. Agora também pode ser chamado de eixo real ou transverso. E nós temos aqui as assíntotas. Quem são as assíntotas? As assíntotas são duas retas, que ela é dada por mais ou menos B sobre A. Aí ou vezes X ou vezes Y, depende muito do comportamento da nossa hipérbole. São essas retas aqui, ó. São retas que se cruzam exatamente no centro. Quem é esse centro? Esse centro é o ponto médio do segmento A1, A2. E esse centro é onde passa esse segmento aqui, ó, B1, B2. Então, quem é esse centro? Ele é o ponto médio de A1, A2, F1, F2, e ele também é um ponto médio de B1, B2. Além disso, pessoal, na hipérbole também é válido o teorema de Pitágoras, só que tenham cuidado. Porque quando a gente considerava a elipse, a nossa hipotenusa era o ponto A, era o valor A. Quando a gente vem para a hipérbole, a nossa hipotenusa é o C. Então, o que é que acontece? Muda. Então, A, B e C da elipse tem uma certa relação e o A, B, C da hipérbole tem uma outra relação. Então, pessoal, nós temos também a excentricidade, que é a abertura, né, da nossa elipse, que é C sobre A equação reduzida. Vamos para a equação reduzida e aí eu vou mostrar para vocês a diferença. Aqui é a grande diferença e que faz com que vocês consigam facilmente identificar a diferença entre uma equação de uma elipse, de uma parábola ou de uma hipérbole. A hipérbole é a única delas que tem um termo ao quadrado negativo. Então, ou x ao quadrado é negativo, ou o y ao quadrado é negativo. Então, ela é a característica da hipérbole. A parábola, a equação só tem um termo ao quadrado. Então, o que é que vocês têm que observar para saber se é parábola? Se tem só um termo ao quadrado. Se tiver dois termos ao quadrado, não é parábola. A elipse, os dois termos ao quadrado é positivo. E na hipérbole, um dos termos é negativo. Mas vejam que é muito parecido com a elipse. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Aqui nós temos os dois denominadores, segue o mesmo raciocínio. E também, né, nós vamos ter de um lado igual a 1. Então, se vocês caírem também naquelas questões que de um lado não é igual a 1, dividir também. Pessoal, a hipérbole também pode sofrer a translação de eixos, mudar o seu comportamento, né? E aí nós temos aqui o seguinte, que ela vai ficar também com formato diferenciado, porque o centro não é a origem do sistema, e vocês terão também que completar quadrado. Então, todas as vezes que aparecerem vários termos, que não é o x ao quadrado nem o y ao quadrado, vocês terão que completar quadrado para chegar nesse formato aqui. Pessoal, a hipérbole pode ter esse comportamento ou a concavidade ser voltada para cima e para baixo. O que é que vai diferenciar? É onde está o denominador. E aí nós vamos ver. Deixa eu ver se aqui tem algum desenho. Se o denominador, o maior está sobre x ou sobre y. E aí ele diz como é que fica o comportamento dessa hipérbole. Então, a hipérbole, ela pode ter esse comportamento, né, de um lado e do outro, ou para cima e para baixo, se o maior denominador estiver em y. E aí, o que foi que nós vimos? Se o maior denominador estiver em x, foco, e A1, A2 estão em x. Se o maior denominador estiver em y, vai ficar sobre o eixo y, que é aquele outro comportamento. Não, aqui também é em x. Mas é ideia parecida com a elipse. Pessoal, aqui tem algum exemplo, né? Falando essa equação aqui, a equação mais básica. Deixa eu ver os exercícios de hipérbole. Então, nesse caso, passa 16 para o outro lado, divide todo mundo por 16. E aí vocês vão proceder do mesmo jeito, né? A ao quadrado igual a tanto, B ao quadrado igual a tanto. A hipérbole tem focos menos 5 e 5. Todas as vezes que a gente falar em foco, vem do valor de C. Então, tanto na elipse quanto na hipérbole, foco está relacionado a C. A gente viu que a medida do eixo, o eixo pode ser o eixo real, também chamado de eixo transverso, né? Eu coloquei para vocês. E tem um que chama eixo conjugado.
é o outro eixo. Um é 2A e o outro é 2B. O eixo real é 2A e o conjugado é 2B. Só que dificilmente a gente utiliza esses termos. Só se atentem que eixo real vem da medida 2A e o outro 2B. Então, se o eixo real é C, 2A igual a 6, A igual a 3. E a partir daí vocês fazem a manipulação, né? Achem o valor de B pelo teorema de Pitágoras e encontra a nossa equação. Aqui nós temos os vértices. Então, vejam que aqui eu tenho, acha a equação da hipérbole que satisfaça os vértices em 2 menos 2 e o eixo conjugado com medida 6. Nesse caso, o que é que ele está dizendo? Que se o eixo conjugado é 6, 2B é igual a 6. E se 2B é igual a 6, logicamente, esses outros vértices são os valores de A. Então, A é igual a 2 e B é igual a 3. A partir daí, vocês acham C e acham a equação da nossa hipérbole. Na verdade, nem precisa do C, né? Aqui nós temos os focos. Como eu já falei, foco é sempre C. Foco é sempre C. E nós temos aqui a excentricidade 4 sobre 3. Então, aqui basta vocês fazerem a manipulação. C sobre A é igual a 4 sobre 3. Vocês já sabem o valor de C. Acha a manipulação. Mas assim, pessoal, não é tão difícil. E as questões vão ser bem parecidas com o que está aqui nos nossos exercícios. Pessoal, deu para clarear um pouquinho? Ajudar um pouquinho para amanhã? Sim, não. Eu sim. Pronto, nós já estamos em 8h53. Vamos ficar por aqui. Eu desejo a todo mundo assim, uma boa avaliação. Façam amanhã com muita calma. Desde já, assim, eu parabenizo pelas notas. Assim, muitas notas boas. Parece que ninguém tirou 10. Mas, assim, no geral, foram todos com notas boas. Todo mundo que fez assim, as atividades, tanto a 1 quanto o questionário, tiraram nota boa. E eu acho que se vocês continuarem seguindo tudo certinho, não vão ter dificuldade. Vão se livrar de mim antes da final. É o que eu torço, né? Que vocês se livrem antes da final. Então, amanhã o questionário também são 5 questões, né? 5 questões valendo 7 pontos. Então, tem algumas questões que valem 1,5. Se atentem nesses dados, se atentem com a parábola, a elipse e a hipérbole, a equação reduzida, a quem é A, B e C, certo? E considerem também qual é a diferença entre as equações, para vocês saberem a diferença entre elas. Tranquilo, pessoal? Professora, a gente vai ter quantas horas para fazer a prova? Eu deixei aberto até 23h59. Começa às 7. Se eu não me engano, está aberto até 23h59. Mas vocês têm, assim, a quantidade de tentativas. Parece que são duas tentativas ou 3. Mas o tempo fica aí aberto para vocês. Então, pessoal, boa noite. Professora, com relação ao trabalho para postar o vídeo, eu falei com o tutor se a senhora poderia estender um pouco a data, e por conta de umas questões pessoais que eu tive, não deu para acompanhar como deveria. Ele disse que a senhora não tinha respondido a ele ainda. A senhora tem a resposta porque eu entrei na aula já uns 20 minutos depois do começo. Mulher, senhora, tá no céu, eu sou muito novinha, mas assim, todo mundo que fez algum questionamento no AVA, eu já respondi todo mundo hoje. Então, todo mundo que fez algum questionamento pelo AVA, eu já respondi, ou com uma mensagem, ou no AVA, eu já respondi. É porque esse final de semana, eu estou na zona rural do Miguel Comum, que estou com meu pai cuidando mais na vida da minha filha, né, que eu não posso pegar. E aí, aqui, quando bate a chuva, a internet dá tchau. E aí eu fiquei esse fim de semana todo sem internet. E aí, acho que de quinta-feira para cá, eu não acessei o AVA. Mas hoje, quando a internet voltou, eu já respondi todo mundo. Então, os questionamentos que estavam lá no AVA, todos já foram respondidos. Pelo menos os que estavam lá em mensagem também, alguns eu já respondi. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, meu povo? Não, professora. Então, amados, desejo boa noite. Vou finalizar nosso encontro. E aí, nos encontramos agora em quádricas, né? Então, até o nosso próximo encontro, amados. Boa noite a todos.
Boa noite, Pro. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, amados. Mamãe, tava no quarto da Dinda. Tava no quarto da Dinda, mulher? Eu tava. Ô, mulherzinha, e logo essa aula que é gravada. Eu te amo. Oh, meu Deus do céu. Mamãe, pode fazer um ciclo